Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Eu quero falar nesta manhã sobre uma vida que flui pela justiça. Muitas das vezes nós temos dificuldade de saber o seguinte: como é que eu vou alcançar os meus discípulos? Como eu devo conduzir cada um deles no caminho? Que tipo de ensino eu posso liberar para eles, até para a nossa casa, para a nossa família? E eu quero falar justamente sobre isso, sobre essa vida fluindo pela justiça. Paulo, ele tinha se convertido, a igreja de Roma era uma igreja nova, uma igreja cheia de dúvidas, de dificuldades. E nós temos dito nos últimos tempos o seguinte, que a graça, ela é como água. A graça, ela flui de cima para baixo. Eu falei também na semana passada que quando você se humilha, quando você se rende ao Pai, a graça, ela vem até você. E falamos também que Deus, ele dá graça aos humildes. Portanto, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é vital para nós. É vital para que nós possamos conduzir com zelo, com alegria, cada um dos nossos discípulos. E Romanos, Paulo ele diz no verso 10, Romanos 8, 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Diga amém. Ele fala que nós temos corpo, nós conhecemos a tricotomia. O homem, ele tem corpo, alma e espírito. É isso que nós podemos ver. E no 10 ele diz, olha, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E sabendo que nós temos espírito, alma e corpo, Paulo aqui, ele diz o seguinte, se Cristo está em nós, o corpo está morto. Diga, o meu corpo está morto. Então o que é que isso nos ensina? O que é que ele quer nos ensinar? O que significa isso? Significa que você não deve se sujeitar a nada que venha do seu corpo. Pelo contrário, você é a única pessoa que exerce domínio sobre o seu corpo. Diga, eu exerço domínio sobre o meu corpo. Então significa aqui o quê? Que esse corpo, ele está morto. E que você ganha um novo corpo. Ou seja, Deus, ele não vai restaurar nada. Ele não vai restaurar o nosso corpo. Ele não vai restaurar o seu corpo. Ele vai dar a você um corpo novo, um corpo glorificado. Diga amém. É isso que precisamos entender no Evangelho da graça de Deus. Agora olha o que Paulo ele diz, porque isso aqui ele é fundamental para que sejamos conduzidos num verdadeiro discipulado. Paulo diz, se o corpo está morto, o espírito é o quê? É vida. Diga corpo morto, diga espírito vida. Se o corpo está morto, o espírito vive. Esse Espírito aqui nesse texto é o nosso Espírito, não é o Espírito Santo. Você não pode imaginar que isso aqui é do Espírito Santo, mas é o Espírito do homem. Ele diz que esse Espírito nosso é vida. Por causa de quê? Por causa da justiça. Diga amém. O Espírito, diga comigo, o Espírito vive por causa da justiça. Diga novamente, o Espírito vive por causa da justiça. Então sabe o que acontece quando você crê, quando você vive embasado nessa verdade, quando você
fala às pessoas, quando você ministra às pessoas, a vida de Deus sai da tua vida. De você, do seu interior, Jesus disse, fluirão rios de águas vivas. Paulo está dizendo isso aqui, que o seu corpo está morto, mas o Espírito vive. Que esse Espírito seu, ele deve ser um Espírito que transmita vida aos seus familiares, vida aos seus amigos, vida aos seus vizinhos, vida a essa nação. O Espírito, ele vai dar vida. Então se permita que vida de Deus saia de você. Você já parou para pensar o que tem saído da tua vida? Às vezes sai algo do corpo, ou seja, você não dormiu bem, alguma coisa aconteceu na sua vida e você se torna uma pessoa azeda, triste, abatido, desanimado. Mas ele diz, olha, esse corpo, ele está morto, mas o espírito, vida, ou seja, mesmo que você tenha passado por todas essas dificuldades, as adversidades, de você tem que sair a vida de Deus. Nós temos que ser, onde quer que a gente vá, onde quer que você chegue, aonde você chegar, o ambiente daquele lugar tem que mudar. Você precisa viver essa realidade. O mundo está em crise, o mundo está acabado, o mundo está triste realmente. Muitas coisas acontecendo, mas você tem a vida de Deus em você. E você pode chegar lá no teu trabalho, onde as pessoas estão cansadas, onde as pessoas estão desanimadas, onde as pessoas estão abatidas, onde as pessoas elas não têm rumo na vida. E quando você chega, aquele ambiente recebe a vida de Deus e é transformado. Está na sua casa, tem um problema dentro de casa, todo mundo chateado, um falando de um, outro falando de outro. Mas quando você chega, o ambiente muda. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos entender que isso é que é evangelho. Você vai sair de casa e você vai dizer, olha, não importa quem vai cantar hoje na igreja, não importa que músicas os músicos vão tocar, mas quando eu pegar o microfone, quando eu for falar com um irmão, quando eu for falar com uma pessoa, vida vai sair da minha vida, a vida de Deus vai sair. É assim que você tem que fazer. Você sai da igreja, um culto maravilhoso, e você vai para casa. E quando chega em casa, uma confusão terrível. Mas quando você coloca os pés em casa, a glória do Senhor, ela entra naquela casa. E que glória é essa? É uma fumaça? É porque ungiu? É porque derramou óleo? Não, é porque você, que é a expressão da vida de Deus, entrou naquela casa. Então na célula a mesma coisa. Está lá na célula. Quem é que nós recebemos na célula, irmãos? Muitas das vezes pessoas atribuladas, não é verdade? Pessoas desanimadas, pessoas tristes, pessoas que tiveram uma semana terrível. Se você perguntar a cada um deles, como é que foi a sua semana? Ele vai dizer, olha, foi terrível a semana. A semana foi de muita luta, muita dificuldade. Aí você abre aquele texto da Bíblia, e quando você começa a falar, e quando você começa a liberar aquela palavra, a vida de Deus entra naquela célula. E aí a pessoa que chegou abatido, desanimada, ele diz, o que é isso? Sabe o que é isso? É a vida de Deus. A vida de Deus não é colocar uma música simplesmente. É também, pode. Mas a vida de Deus é a expressão da vida que flui da tua vida. Quando você abrir um texto ou a boca para falar com alguém, abra com a convicção, eu vou abrir, e quando eu abrir, o ambiente vai mudar. As pessoas elas podem não gostar de você,
Mas na hora que você entender que o Espírito vive, que o seu corpo é frágil, é fraco, está morto, mas a vida de Deus está em você. Aí as pessoas elas vão dizer: esse Cristo eu quero. Este Cristo eu quero, o Cristo que muda o ambiente, o Cristo que vai até aquela cidade de Naim. Ele tinha já a sua agenda, ele tinha a sua redoma já pronta. E ele vai a Naim, mas quando ele se bate de frente com uma mãe que já tinha perdido tudo, ele para e ele toca, e ele traz vida. Ele toca naquele esquife, naquele caixão, e diz: filho. É essa vida que nós precisamos gerar. E por que você vai mudar o ambiente? Porque meu corpo ele está morto por causa do pecado. As pessoas elas podem olhar para você e dizer: mas você é falho como eu sou. Mas você é pecador. Claro, todos nós somos pecadores. Mas tem uma coisa, meu filho, você está olhando para o meu corpo, mas eu quero te dizer que eu quero te trazer uma palavra de vida, porque o Espírito é vida, porque o justo viverá pela fé. Amém? Aí a pessoa diz: mas parece que esse problema do governo não te atinge, parece que essa enfermidade não te atinge, parece que essa dificuldade ela não te atinge. Atinge sim, mas o Espírito é que está vivo, o corpo está morto. E o que está morto não pode nos atingir, diga amém. Então lembre-se, a justiça de Deus, ela é revelada somente através do Evangelho. Olhe lá Romanos 1,17. É isso que Paulo ele está explicando, porque às vezes nós queremos transmitir a vida do nosso pensamento, do pensamento positivo. Mas Paulo ele diz que é através do Evangelho, é revelado através do Evangelho. Porque nele, Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? É através do Evangelho. E o que é Evangelho? O Evangelho é a grande troca, diga amém. Diga o Evangelho, diga mais forte: o Evangelho é uma grande troca. É a troca do Calvário. O Espírito é vida por causa da justiça do Evangelho. Então, se perceba, quando você está debaixo de condenação, não flui vida sobre você. Porque o diabo ele se levanta justamente para apagar o fogo de Deus que está na tua vida. O diabo ele se levanta para apagar a vida de Deus que está na tua vida. E você não pode viver debaixo de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação. É por isso que as pessoas às vezes elas temem pregar o Evangelho, falar do amor de Deus às pessoas, porque elas vivem debaixo de condenação, elas se permitem viver condenado a vida toda. Olha o que você fez, olha o que você está fazendo, olha o que você fez ontem, olha o que você fez ano passado. Ei, todos somos pecadores, mas Cristo rasgou todo o escrito de dívida que tinha na minha vida e na sua vida. E você pode se permitir que a vida de Deus flua na tua vida. Porque quando você crê nessa verdade, essa verdade que não há mais condenação para quem está em Cristo, virá sobre você o Espírito de vida. Aí o Espírito ele se transforma agora de vida e livre. Vai haver o que? Uma leveza de paz. Tudo que você falar vai gerar vida. Diga amém. Nós queremos uma igreja sadia. E uma igreja sadia não é uma igreja que não erra, não peca, não falha. Mas uma igreja sadia é aquela que não carrega nenhum peso sobre ela. Você não pode carregar sobre você peso algum. Que esse ambiente aqui
essas quatro paredes, mas a igreja que somos nós, que é você, é tudo que está dentro de você. Que este lugar seja sempre de leveza, de paz. Amém? Que você entre nessa casa a ouvir uma palavra e que você saia melhor do que o que você entrou. Que você, quando for abraçar uma pessoa dentro dessa casa, leve paz e que essa pessoa ela saia de cada culto, cada encontro, cada célula, leve, dizendo: o que é isso? Que ambiente é esse? Que lugar é esse? É a mesma coisa aqueles discípulos do caminho de Emaús. Eles disseram como ardia entre nós. Irmãos, eles estavam voltados aos jornais, às notícias, a tudo que tinha acontecido no dia anterior, e perguntaram ainda ao Messias: será que tu és o único que não sabe de todas essas coisas? Aí ele estava querendo dizer o seguinte: filho, o corpo está morto, mas o espírito agora vive. Quando você tem um espírito vivo, não importa como está o seu corpo. Você pode ter passado a semana difícil, mas a vida de Deus vai brotar da tua vida. Amém? Então flua, se permita fluir vida. Vai conversar com a sua filha, flui vida. Vai conversar com seu filho, flui vida. Com teu genro, tua nora, seja com quem for, deixa fluir vida de você. É isso que vai transformar as nossas igrejas. Não é aquelas verdades: olha, eu vou te dizer que você errou, você falhou. Não, transmite vida. Deixa fluir de dentro de você o rio de Deus. Lá na célula a mesma coisa. Qualquer reunião que você faça, que você participe na igreja, que o ambiente aonde você chegar se encha de vida. Amém? De vida. Vai visitar uma pessoa, poxa, mas vai visitar dizendo assim: pô, quando eu entrar lá naquela casa, eu não quero ver erro, falha, quero nada. Eu quero gerar a vida de Deus em cada pessoa que está ali. Amém? Vai cumprimentar alguém, faça dessa forma. Diga ao seu irmão: olha, isso só será possível. Não, mas diga mesmo, profetizando para ele: isso só será possível se você viver pela justiça do Evangelho. Amém? Não é técnica, não é metodologia, é a vida do Evangelho. Temos que entender o seguinte: o conteúdo que nós pregamos, o conteúdo que os líderes de células ensinam na célula é importante. O conteúdo que você ensina na sua rede é importante, sim. E esse conteúdo, ele deve ser sempre o Evangelho. Mas o que você ministra é também importante. A forma como você ministra, a forma que você ministrar a partir de hoje dentro dessa casa, tem que gerar vida. É uma verdade do Evangelho? É, mas tem que ser com vida. Olha Jesus, olha a forma, a maneira dele ministrar o reino de Deus, dele falar do reino de Deus. Ele pega uma prostituta, ao invés de relatar a ela todos os seus pecados, ele simplesmente, depois de todos os acusadores irem embora, ele olha e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Agora eu vou te dar uma lição. Não, agora eu vou te dar liberdade, eu vou te dar vida. Vai e não peques mais. Uma mulher que estava com o sexto marido, tinha passado por 5. E quando Jesus conversa naquele poço de Jacó, Jesus diz àquela mulher: mulher, onde está o teu marido? Ela disse: não tenho. Ele disse: dissestes bem, e até este que você tem não é teu. E ela queria questionar, ela queria entrar no
ministério da justiça própria, ela disse, mas os meus antepassados, eles dizem que este lugar não é o lugar de adorar é aqui, é ali. Ela queria falar da teologia. E Jesus só queria simplesmente passar a vida para ela. Então se permita isso. Vai aconselhar alguém. Vai trabalhar em algum ministério dentro da igreja. É vida. Vai trabalhar no berçário. Recepcionar uma criança. Não é uma criança que você está recepcionando simplesmente, mas é transmitir vida. Há uma mãe que está angustiada, uma mãe que está passando um sério problema. Dá para entender isso? Porque você não entende o seguinte, às vezes uma mãe que vem com um bebê no colo, ela foi abandonada pelo marido, ela foi espancada pelo marido, e aí ela vem na igreja, aí você vai levar lá no berçário o filho dela, mas não é só isso que ela quer a vida de Deus na vida dela. E a vida de Deus, ela só pode ser transmitida por você. E esse seu irmão, que no culto ele chega e se senta do teu lado, você está ali, está recebendo. E às vezes a gente diz, olha, profetize sobre o teu irmão, porque ele, diante de muitas situações adversas que ele passou a semana toda, ele está precisando de uma palavra de vida para ele. Não sente simplesmente eu vou ouvir a mensagem. Ouça. Mas ouça na perspectiva do seguinte, no propósito do seguinte, algo Deus vai fazer através da minha vida. Como você ministra é muito importante. Então, quando você seja aqui na sua célula, na reunião da rede, eu quero declarar sobre a tua vida, vai fluir vida de Deus sobre a tua vida. Nós vamos ver as nossas células, elas avançando, diga amém. Nós vamos ver a igreja, ela começar a avançar, amém. Mas é a vida de Deus. Nós não vamos estar preocupados da vida do irmão. Se ele está andando certo ou errado, não. Mas eu vou ver o seguinte, eu sou um condutor da vida de Deus. Todos nós. A vida, ela é um negócio que você não consegue jamais definir. Nós não conseguimos definir a vida. Não existe essa pessoa que tenha uma definição, humanamente falando, do que é vida. Mas você sabe onde tem. Você sabe, você diz, olha, ali tem vida. Sim ou não? Não é verdade? Você não sabe definir. Porque às vezes a pessoa pode estar sorrindo, mas ela ser triste dentro dela. Quantos comediantes se suicidaram? Fazia o mundo todo, quase todo mundo rir. Mas, no entanto, ele não tinha vida. Então, vida é isso. Porque a vida ela pode ter muitas expressões. E não tem nada a ver com a expressão natural. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não tem nada a ver com a expressão natural. Eu posso estar chorando e ter vida. A pessoa pode estar sorrindo e não ter vida. O que define minha vida não é a minha expressão natural, gente. Olha, o irmão está chorando, está passando por dificuldade. Não. Muitas das vezes ele está chorando de alegria da vida de Deus na vida dele. Ele chora porque ele diz, mas como pode eu, pecador, e Jesus me amar tanto assim? Você chora por causa disso. Sim ou não? Não é verdade? Não é porque você está triste, não é porque você está azedo, não é porque a vida não está dando certo para você. Não, é a expressão da vida de Deus. Eu posso estar prostrado e ter vida. Eu posso estar prostrado e desistindo da vida. Minha expressão natural, ela não define a vida. O importante é que haja em todas as nossas expressões a vida de Deus.
O mais importante de tudo. Cara, vai chorar, chore, mas expresse a vida de Deus. Está sorrindo, sorria, mas expresse a vida de Deus. Chegou na igreja para adorar, adore, mas expresse a vida de Deus na tua vida. Faça isso pela vida de Deus. A justiça de Deus só flui pela justiça. Ou seja, só a vida onde há justiça reina. A justiça tem que reinar na sua vida. Onde a justiça ela é o fundamento, ela tem que ser o fundamento da nossa vida. Porque o fundamento do trono de Deus é justiça, irmãos. Amém? Esse é o fundamento da justiça de Deus. Esse é o fundamento do trono do Pai. Justiça. Diga justiça. Diga Deus é o Deus de amor e justiça. Olha o que o salmista diz, o Salmo 89, verso 14. Ele diz assim: justiça e juízo, olha só, são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará ao Senhor na luz da tua face. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, ou seja, a vida. Em teu nome se alegrará todo dia, diga amém. E na tua justiça se exaltará. Agora sabe qual é o erro? Quando nós falamos justiça, o que é que você pensa logo? Muitos acham que justiça é o quê? Punição. De forma equivocada. Quando a gente pensa em justiça, olha, Deus é um Deus de justiça. Nós estamos dizendo, ó, Deus vai te punir. Está errado. Justiça não é punição. Justiça de Deus não é trazer punição. A justiça de Deus é trazer retidão àquilo que está em desordem. O que estiver em desordem, a justiça de Deus traz retidão. A igreja estava em uma desordem, então Deus trouxe justiça. Colocou tudo em ordem. Fez da forma que Ele quis, que Ele desejou. Isso é que é a justiça de Deus. Na família, quando os filhos, eles desonram os pais, aí vem justiça de Deus para punir, não, para colocar em ordem. O nosso Brasil estava o quê? Uma desordem. Então vem justiça de Deus, não porque o governo é melhor do que o outro, não, para colocar em ordem. Ordem à casa de Deus, ordem às famílias. Então se permita isso, que a justiça de Deus, ela incorpore a sua vida diária. Quando há conflitos dentro dos lares, aí vem a justiça de Deus, não para punir o lar. Não é punir para colocar em ordem. Dentro da igreja. Então Deus, Ele vem e coloca o quê? Traz justiça. Coloca em ordem o que estava em desordem. É levantar-se contra a liderança. Trapacear. Enganar. Falar por trás e tantas outras coisas. E a igreja, muitas das vezes, ela entra neste caminho, o caminho da desordem. Aí vem justiça de Deus, para que Ele possa colocar ordem. O efeito da justiça de Deus. Olha Isaías 32, 17. Olha o efeito. Se você quiser saber, veja só. Muitas das vezes você diz, olha, foi justiça de Deus, houve bagunça, né? Houve bagunça, houve discórdia, houve briga, houve discussão, houve divisão da igreja. E muitas das vezes as pessoas dizem, é a mão de Deus, é a justiça de Deus. As pessoas não conhecem o que é a justiça de Deus. Mas Isaías, ele diz, o que a justiça de Deus ela traz. Presta atenção. Se dentro da tua casa, presta atenção. Se dentro da tua casa está havendo confusão, está tudo em desordem, vai vir a justiça de Deus. Ah, pastor, então vai pesar a mão sobre meu filho.
Tire isso da sua mente. Justiça de Deus não é pisar. Aqui está Isaías, ele dizendo o que essa justiça traz. Ele diz, verso 17, Isaías 32, e o efeito da justiça será o quê? Será o quê? Diga amém. Está vendo? Muitas das vezes você diz assim, olha, tudo que aconteceu, olha só, é justiça de Deus. Para trazer paz às nossas vidas, para trazer paz a este ministério, para trazer paz à tua casa, para trazer paz à nossa cidade, para trazer paz ao Bugio, para trazer paz a este lugar. Por isso que a justiça de Deus se manifesta. Não foi a cisão, a divisão, as discórdias, as brigas. Foi tudo feito por homens, mas quando vem a justiça de Deus é para colocar em ordem as nossas vidas, para que haja paz. E olha só, e a operação da justiça, olha só, repouso e segurança, algumas vezes, para sempre. Amém? Amém? Deus coloca em ordem, paz, repouso e segurança para sempre. Hoje, diante de tantas coisas que temos passado, se tivéssemos com aquele passado, era triste. Deus antecipou-se 2 anos, trabalhou para trazer paz, repouso e segurança. Não entendíamos nada do que estava acontecendo. E Deus já estava trabalhando para trazer paz, repouso, segurança. Aplauda mesmo ao Senhor. Amém? Então o convite para todos nós do trono de Deus é vivermos na justiça de Deus. Amém? Diga, eu vou viver na justiça de Deus. Paz, repouso, segurança. Paz, repouso, segurança. Então entenda primeiro, diga, a justiça de Deus é viver em retidão, viver na conformidade da palavra. Segundo, viver em retidão é andar conforme os princípios de Deus para cada área da nossa vida. Você vê, é uma engrenagem. Justiça de Deus, viver em retidão. Justiça é viver conforme a palavra. Viver em retidão é andar conforme os princípios de Deus em cada área da nossa vida. E terceiro, você junta tudo, é viver em justiça. E o que é viver em justiça? Trazer o reino de Deus para dentro de você e para o local aonde você estiver. É isso que Deus quer de nós. Aonde você estiver, vida, vida, vida e vida. Aonde você for, vida, vida e vida. O que nós vamos fazer a partir de hoje dentro dessa casa? Vida, vida e vida. Diga amém. Eu quero encerrar com o Salmo 97. Você pode ficar em pé. Salmo 97, verso 6. Ele diz assim: os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Diga amém. A partir de hoje, onde estiver e como estiver, seja um condutor de vida. Diga, Senhor, a partir de mim, que onde eu estiver, tenha vida. Diga, flua a vida. Amém? Está chorando. Muitos podem pensar que está sofrendo, está triste. Não. Estou chorando porque flui vida de Deus em mim. Que haja vida, vida de Deus na tua vida.
Este será a vida de Deus para a nossa geração. Que nós possamos transmitir vida. Ah, pastor, mas fulano não quer. Irmãos, deixa ele. Você foi chamado para transmitir vida. Ah, aquele só quer andar de confusão. Pronto, se afaste. Que através da tua vida possa vir paz para a tua vida, paz para a tua casa. Deixa a justiça de Deus no teu casamento. Às vezes, irmãos, os casamentos, a dificuldade está justamente de não sabermos levarmos a vida de Deus. Não existe homem perfeito nem mulher perfeita, não existe casal perfeito. Existe justiça de Deus. Você diz, olha, eu, no meu casamento, serei um transmissor de vida. Eu, no meu lar, eu vou transmitir vida. Não existe igreja perfeita. Não existe. Mas existe sim membros que estejam dispostos a dizer, olha, eu vou transmitir vida. O que eu vou falar vai ajudar, vai trazer vida ao meu irmão, eu falo. Mas isso que eu vou falar vai matar o meu irmão, eu não falo. Porque eu sou um condutor de vida. Condutor de vida. Todos nós precisamos conduzir a vida. Isso não quer dizer que é uma igreja que não vai ter problemas. Não quer dizer que você não vai ter problema na tua casa, na tua família. Vai ter. Mas é porque você decidiu ser um instrumento da justiça de Deus. E você não vai fazer justiça pelas suas próprias mãos, própria vontade. Mas aquilo que estiver em desordem, Deus vai colocar em ordem na tua vida. Não é para te machucar, não é para te ferir, não é para te pisar. Mas é para dizer, filho, você precisa gozar da justiça de Deus. Que a vida possa fluir da tua vida. Amém? É isso que Deus quer de nós. Adore ao Senhor nesse instante.